Pai do Senhor, igreja, Pai do Senhor a todos que têm acompanhado essa transmissão aqui da nossa congregação da Vila Bocaina. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez na casa dele, louvando e podendo glorificar o nome dele através das nossas vidas, amém? No livro de Apocalipse ele diz, irmãos: grandes e maravilhosas são tuas obras, ó Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Isso é uma verdade, irmãos, inquestionável, que nós temos que levar em conta. Nós acreditamos num Deus, irmãos, que todas as coisas estão debaixo da soberana vontade dele. Deus não é pego de surpresa. As coisas que têm acontecido, as coisas que acontecerão, as coisas que aconteceram, Deus já sabia de antemão. Deus, ele sempre nos avisa, irmãos. Deus, ele está de maneira constante nos avisando de que nós temos que nos precaver, de que nós temos que nos humilhar, que nós temos que voltar a Ele, que temos que orar, que a oração, eu sempre costumo dizer que eu aprendi que a oração não foi feita para mudar a Deus, mas a oração é feita para nos mudar, para nos fazer cada mais dependente de Deus, porque um Deus, irmãos, um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, e que nada foge do controle dele, está no controle dessa situação, está no controle da sua situação. A palavra, irmãos, que eu estarei trazendo para os irmãos nessa noite, ela é uma palavra básica, simples, mas antes de eu entrar nessa palavra, eu gostaria apenas de trazer para os irmãos um pequeno testemunho do que Deus faz na nossa vida, irmão. Deus, irmãos, Ele nos prova, Deus, irmãos, Ele nos moe, mas se for necessário que Ele nos faça isso, para que a glória dEle venha a ser, para que Ele venha a ser glorificado, irmãos, se aprover a Deus, assim como Ele fez com Cristo, ali como Isaías fala, que a Deus aprove moê-lo, fazendo enfermá-lo. Quem somos nós para podermos replicar com o Senhor, porque tem usado algo, porque alguma situação contrária à nossa vida tem nos moído? Ele tem algo lá na frente para nós. A palavra de Deus diz assim, que Deus, Ele ouve as nossas orações. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aqueles que aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus, Ele ouve a minha e a sua oração, e muitas vezes Ele não vai te dar aquilo que você está orando, muitas vezes Ele não vai te dar no momento que você quer, muitas vezes vai demorar 10, 12, 15, 20 anos, mas Ele é recompensador dos que o busquem. Continue orando, continue crendo, continue buscando. No dia 12 de janeiro, eu me lembro, era a véspera dos 12 dias, pastor. Eu tive o privilégio de pregar nessa casa, e nós passamos a virada do ano aqui, e fizemos as nossas resoluções de fim de ano, como de costume fazemos, e fazemos promessas para Deus, e buscamos melhorar para Deus, e buscamos querer mais de Deus. E eu havia feito uma promessa naquele dia 31 para o dia 1: Senhor, esse ano é o ano de buscar ao Senhor, esse é o ano de buscar mais intimidade com o Senhor. No dia 12 eu aqui ministrei e falei: haverá provisão na sua vida, irmão. Eu falei: vai ter provisão. No dia 13 começou-se os 12 dias aqui, foi uma benção, Deus operou, assim como tem operado ainda. No dia 9 de fevereiro, eu adoeci. Alguns irmãos aqui me acompanharam, o pastor que aqui está sabe a situação de calamidade em que eu passei. Eu havia pregado que haveria provisão, eu havia pregado de que ia ser um ano de bênção. E eu fiquei enfermo, 45 dias enfermo, perdi 15 quilos. Mas em momento algum eu blasfemei contra Deus. É claro, irmãos, é claro que ninguém aqui quer ficar doente, ninguém quer padecer, mas eu sabia, assim como o Jó falou: ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Eu continuei confiando no Senhor, eu continuei crendo. E de lá para cá, nesse período, irmãos, eu estava conversando com a minha esposa, Deus fez com que eu relembrasse, irmãos, todos os meus sermões que eu havia pregado durante todo esse tempo, e me deu uma outra ótica de todos esses sermões, fez com que eu enxergasse de outra maneira tudo aquilo que eu pregava.
Você pregou isso, você pregou aquilo, você lembra daquilo, aquele sermão que você pregou em tal lugar, você lembra aquela exposição que você fez sobre tal livro, sobre tal palavra, você lembra? E agora, diante dessa situação, qual será a sua atitude? Será que você vai pregar os seus sermões realmente, sinceramente, porque simplesmente você decorou, porque simplesmente você se tornou um profissional? Ou você agora pode sentir na pele aqueles sermões que você pregava que haverá esperança, de que aguarde e confie em Deus? E agora Deus me testou, irmãos. E eu passei, graças a Deus, para a glória de Deus, irmãos. Estamos aqui glorificando, exaltando a Deus, irmãos. E eu sempre falo, é um privilégio, irmãos. É um privilégio, irmãos, eu estar pregando a palavra do Senhor. Para mim não tem privilégio algum, irmãos. Para mim não há, eu posso ser bem sucedido profissionalmente, seja que for em qualquer área, irmãos. Mas para mim, irmãos, o meu maior privilégio é poder estar transmitindo as boas novas do Evangelho. É poder olhar para as pessoas e as pessoas olharem para você e poder chegar para você: Alex, ora por mim. Alex, você tem uma palavra para mim. Essa semana eu encontrei um amigo meu de longa data ali no centro de Massa. Essa semana não, esses dias que passaram. E depois ele entrou em contato comigo e ele fez a seguinte pergunta: você é presbítero, né, Alex? Eu falei: não, eu estou presbítero. Eu não sou, porque nada aqui é meu. Deus me prestou algo momentaneamente, temporariamente. Eu estou presbítero para a igreja. Eu não sou presbítero para a igreja, eu estou presbítero para a igreja. Marcos capítulo 5. Já me alonguei demais nas considerações. Marcos capítulo 5. Eu vou ler apenas o versículo 21, para mim não poder se estender demais. Que diz assim: Marcos capítulo 5, versículo 21 diz assim: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Amém. Uma exposição breve que eu vou fazer sobre esse livro, irmãos. Marcos, ele narra a trajetória, ele narra a história, ele narra a Jesus como servo, aquele que servia. O evangelho de Marcos, irmãos, ele é conhecido como o evangelho do servo. O evangelho de Marcos é o mais curto, mais resumido de todos os evangelhos. Ele é direto, ele é categórico, ele não faz rodeios. Deus o usou de maneira inspiradora para escrever esse evangelho para determinadas pessoas, para que ele fosse direto a essas pessoas, direto ao ponto. O capítulo anterior narra Jesus chegando a uma cidade, a uma região gentílica, aonde ele se depara com um homem que ele tinha um espírito de adivinhação, ou melhor, ele era possesso por demônios. E Jesus chega até aquele local, os Gerazenos, e ele expulsa aquela legião de demônios. Os irmãos conhecem bem a narrativa, de que ele expulsa aquela legião de demônios daquele homem, e os demônios, reconhecendo a autoridade de Cristo, pedem para que ele não venha atormentá-lo, mas para que não mande ele ao abismo, mas que permita que ele adentre aquela manada de porcos. Jesus, demonstrando a sua autoridade e seu poder, permite. Mas antes pergunta o nome dele. Qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. E aqueles espíritos malignos entram naquela manada de porcos, que se precipitam diante de um despenhadeiro. Automaticamente, quando Jesus foi recebido naquela cidade, quando havia expulsado os demônios daquele homem, ele foi bem aceito. Mas logo após, depois de ter expulsado o demônio e permitido que aquela manada de porco fosse desperdiçada, entre aspas, eles mandaram que Jesus fosse embora. Jesus passa para outra banda, diz o versículo 21. Ele passou para o outro lado. E o que aconteceu? Ajuntou-se grande multidão. E os irmãos conhecem a narrativa, eu não vou ler até para não se alongar muito. Quando eles passam para outro lado e ajunta-se uma grande multidão, um chamado principal da sinagoga, chamado Jairo, se aproxima de Jesus. E de maneira, irmãos, forte, de maneira como que arrastando ao mestre Jesus, ele chega até Jesus e fala: Rabino, mestre, Senhor, a minha filha está doente.
Eu rogo, eu peço, eu imploro que venha comigo e a salve. E perceba, irmãos, de que o próprio Jairo era um homem que tinha nome, que tinha propriedades, que tinha posses, porque para ser o principal da sinagoga, aquele que era o que cuidava da sinagoga, você precisava ter uma boa posição social, você precisava ter um bom nome, você precisava ter posses. Mas, irmãos, nada disso conseguiu, nada disso foi capaz de fazer com que a filha daquele homem padecesse daquela enfermidade. Mas ele não olhou para o seu tamanho, ele não olhou para as suas características físicas, ele não olhou para aquilo que ele tinha, para o seu dinheiro. Ele sabia que diante de uma necessidade, diante de uma situação adversa, ele não tinha poder algum para poder trazer aquela sua filha de volta à vida. E ele roga ao mestre Jesus para que salve a filha dele. E o mestre vai. E a multidão apertando, irmãos, apertando a Cristo, apertando a Jesus. E num determinado momento o mestre olha para a multidão e fala: olha, alguém me tocou. E os discípulos e os apóstolos olham para ele e dizem: mestre, veja só a multidão que está te apertando e você pergunta: quem te tocou? Parece que os discípulos estavam interpelando ao mestre. Espera aí, mestre, tem alguma coisa errada. Você não está percebendo que está todo mundo te apertando? Esse homem acabou de chegar quase te puxando, te arrastando aí. E a multidão agora começa a te apertar. E você fala: quem me tocou? Ele falou: não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Era aquela mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade. Ele já havia gasto. Perceba, irmãos, a correlação. Jairo tinha posses, mas as suas posses não poderiam trazer a sua filha à vida. Aquela mulher gastou tudo que tinha para ser restaurada a sua saúde, e indo de mal a pior, diz a palavra de Deus, e nada conseguiu restaurar a saúde daquela mulher. 12 anos. Mas ela, ouvindo que Jesus estava vindo, ela ouvindo que Jesus estava passando ali naquele momento, ela pensou no seu coração, ela creu: se eu tão somente tocar na orla, ali ó, no pedacinho do manto, das vestes dele, eu serei curada. Ela já havia procurado a cura, ela já havia procurado a salvação em vários lugares. A Bíblia diz que ela estava indo de mal a pior, ela já não tinha mais esperança. Mas ali naquele momento, quando Jesus foi expulso da região de Gerazenos, ele foi recebido novamente, e aquela mulher recebeu ele, porque sabia que agora sim, agora está aqui aquele que pode, agora está aqui aquele que pode restaurar a minha saúde, se eu tão somente tocar na orla das vestes dele. Isaías diz assim, irmãos: olhai para mim e sereis salvos. Irmãos, para olhar, irmãos, você não precisa de muita coisa para olhar. A Bíblia não pede que você faça nada, ela só fala: olha, olhe para mim e sereis salvos. Uma palavra simples, não há nada que você possa fazer, não há barganha, você não precisa fazer nada, você só precisa olhar para Cristo, você só precisa confiar, você só precisa direcionar o seu olhar, direcionar a sua visão para Cristo, porque é Ele que pode fazer. E é uma grande discussão, porque alguns dizem assim, nesse momento de pandemia: cadê aqueles curandeiros da fé? Cadê aqueles que curam? Irmãos, eu não entro nesse debate, sabe por quê? Porque isso não traz proveito nenhum. Isso não traz proveito nenhum para o reino de Deus. Aquilo que não traz crescimento, aquilo que não faz o reino avançar, jogue fora. Não perca tempo. A Bíblia diz, irmãos, não perca tempo com fábulas, com genealogias, com filosofias, com sutilezas. Não perca tempo com isso não, irmãos. Porque nós que aqui estamos sabemos qual é o verdadeiro significado das curas. De que as curas, elas não servem simplesmente para fazer a sua vida, para fazer você restaurar a sua saúde. As curas, na verdade, elas servem para mostrar não quem nós somos, mas quem Cristo é, que só Ele pode nos curar. Nós não somos nada. Aquele homem tinha uma grande posição, mas reconheceu que ele não era nada. Aquela mulher tinha dinheiro, gastou tudo que tinha, e no final ela reconheceu de que não valia nada.
E os irmãos sabem que houve o diálogo entre aquela mulher e o Cristo e o mestre. Mas e aí? A filha de Jairo estava lá, quase morrendo. Peraí, Jairo poderia ter falado para Cristo: peraí, eu cheguei primeiro. Que negócio é esse de você curar essa mulher aí na metade? Eu cheguei primeiro. Jairo soube esperar. Mas os irmãos sabem o que aconteceu? Um dos criados de Jairo chegou até ele e falou: por que você está importunando o rabino, o mestre? Sua filha já morreu. Aquele homem não disse nada, e somente olhou para o mestre. O mestre olhou para ele e falou: ela não está morta, ela está dormindo. Ela está dormindo, irmãos. Não está morto, irmãos. A sua esperança não morreu. Essa situação que você olha e você não vê fim, seja a enfermidade, seja o desemprego, seja a economia, irmãos. Eu já preguei aqui certa vez que Isaías, ele estava preocupado com a economia, porque o rei havia morrido. E quando ele entrou no templo, Deus falou para ele: olha, você está preocupado, você está confiando no homem, mas dá uma olhadinha aqui para cima. Quem governa está aqui, ó, assentado sobre um alto e sublime trono. Sou eu que governo. Esses que estão aí provisoriamente estão aí porque eu permiti. É por isso, irmãos, que eu falo: eu estou presbítero, eu estou pregando a palavra. Eu não sou pregador, eu estou pregando a palavra. Eu não sou nada, irmãos, porque, irmãos, a palavra de Deus diz em Salmos que quando Deus, quando Deus abre a sua mão, nós nos fartamos de bem, mas se Ele vira o seu rosto, logo nós ficamos perturbados. E o próprio salmista fala que a nossa vida, ela passa como um conto ligeiro. Os irmãos sabem o que é um conto ligeiro? Sabe aqueles livretos de 80 páginas que você lê em 30 minutos? Aqui não é um conto ligeiro, a nossa vida é assim, irmãos. É como um conto ligeiro. Nós não somos nada, irmãos. E aquele homem poderia ter interpelado o mestre e falado: peraí, mestre, eu cheguei primeiro. Mas ele aguardou, ele soube esperar. Aquela mulher, depois de 12 anos, recebeu a cura. A sua filha tinha 12 anos quando morreu. Repare, irmãos, a sua filha tinha 12. Aquela mulher fazia 12 anos que jazia com aquela enfermidade. E chegando no local, irmãos, eu gosto. Eu já preguei esse sermão, irmãos. Mas Deus me deu uma outra ótica, me fez olhar de uma outra maneira aquilo que eu havia feito. Nem esboço eu estou usando, eu tenho um esboço dele, irmãos. Todo mundo que é pregador aqui sabe que o pregador tem que ter esboço. Mas o pregador não pode confiar simplesmente e totalmente no seu esboço. E eu estou pregando sem esboço, irmãos, porque Deus me deu uma outra ótica sobre tudo aquilo que eu já preguei. Todas aquelas pregações, todos os sermões que eu preguei, Deus me fez enxergar de outra maneira e falou: agora você está aprendendo como que é que se prega. Você pregou até agora? Agora você vai aprender como se prega. Agora você vai pregar a palavra. E chegou na casa de Jairo, aquela choradeira. Eu não vou entrar nesses detalhes teológicos de por que estava aquela choradeira, que no próximo tempo nós entraremos. Todo mundo chorando, mas chorando de mentira, porque era pago para chorar. E quando Jesus falou, chegou lá, as pessoas falaram: o que adianta? Já morreu? O que ele veio fazer aqui? E riram de Jesus, irmãos. Riram. Sabe aquela palavra? Caçoaram de Jesus. Riram de Jesus. Jesus mandou que todos se retirassem. Todos aqueles que não têm fé, todos aqueles que blasfemam do Evangelho, todos aqueles que não confiam e que riem de Cristo, ficarão de fora. Tira todo mundo. Pode sair todo mundo. Subiu ao quarto. Resumindo, restaurou a saúde da filha de Jairo. Jairo teria todos os motivos para blasfemar, mas não blasfemou, ele continuou crendo. É por isso que eu digo, irmãos, continue crendo, irmãos. Não desfaleça a sua fé, continue crendo. Deus, Ele pode reverter essa situação. Deus, só Ele pode. As curas, irmãos, servem para mostrar quem Cristo é e não quem nós somos. Nós somos dependentes de Deus, nós somos dependentes de Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, de passagem, mas nós esperamos num Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Essa é a nossa esperança, irmãos. Como será o mundo depois dessa pandemia? Irmãos, o meu mundo será o mesmo, esperando a bendita vinda de Jesus.
o meu mundo será o mesmo, a bendita esperança, e aguardando o século vindouro. A minha esperança, a minha vida será a mesma, porque se Cristo vier hoje, ou se Cristo vier daqui a pouco, essa deve ser a esperança. O mundo pós-pandemia, para aqueles que confiam no Senhor, será o mesmo, ou melhor ainda, porque as curas, porque os sacrifícios, porque os momentos ruins servem para mostrar que nós não somos nada, e que Deus está no controle de todas as coisas. Continue crendo, irmãos. Não perca a sua fé, não perca a esperança. Não entregue os pontos. Eu sei que pode chegar alguém na sua frente, eu sei que alguém pode chegar querendo te atrapalhar, alguém pode querer te desanimar, alguém que te recebeu de maneira harmoniosa, daqui a pouco poderá te rejeitar. Mas não deixe que as circunstâncias, assim como aconteceu com Cristo, venha te atrapalhar e fazer você perder sua fé. Creia, crê, olhe. Você não precisa ter faculdade, você não precisa ter um bom grau de instrução, você não precisa ter dinheiro para olhar, irmãos. Olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. Somente olhe para Cristo, irmãos. Aguarde em Cristo, espere em Deus, irmãos. E acredite, irmãos, que aquele relato de Isaías 53, que diz que pelas suas pisaduras ou feridas nós somos sarados. Uma música que diz assim: por suas pisaduras fomos sarados. Há uma multidão de pessoas, apaixonados, clamando: venha o teu reino. Eu não vou cantar porque sou péssimo para cantar, irmãos. Mas Deus é misericordioso e nos permitiu que estivéssemos pregando a palavra, amém? Deus abençoe a cada um. Aplauda Jesus.